segunda parte do seu Avenida das Artes, hoje com dois convidados, com Fernando Guimarães, ilustre poeta da nossa cidade do Porto, poeta, ensaísta, tradutor. Já vamos conhecer a personalidade e o homem ilustre da nossa cidade do Porto, Fernando Guimarães, e bem como também igualmente portuense, o artista plástico Franchini. E agora, Fernando Guimarães, quem é este homem com este currículo imenso que nos honra, licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas para a Universidade de Coimbra, exerceu funções quer no ensino secundário e no ensino superior, como também como investigador, ganhou o prémio Dom Dinis em 1985, o PEN Clube em 1988, o prémio Luís Miguel Nava em 2003, o grande prémio de poesia da Associação Portuguesa de Escritores em 2007 com o seu livro Na Voz de um Nome, o PEN Clube em 2011 também, com o seu livro As Raízes Diferentes, poesia, medalha de ouro de mérito cultural pela Câmara Municipal do Porto, também recebeu, e foi há bem pouco tempo, o Save a Troupe, recebeu um prémio também de apreço por toda a sua atividade literária. Este homem, com esta pujança toda cultural, bem-vindo à Avenida das Artes, Fernando Guimarães. É uma honra, Sr. Professor, ter-nos aqui no nosso programa para conhecer todo o seu percurso de vida, a sua obra literária e todo o seu estudo de investigação também, que nos lega a todo momento. Muito obrigado pela sua presença na Avenida das Artes. E é assim que, Sr. Professor, que eu dou o mote para a nossa conversa: escuta só a voz que traz a harmonia dos rios que prolongam em nós a poesia. É assim, Fernando Guimarães? Eu acho que sim, acho que na poesia, na literatura, o que interessa talvez menos é a presença do autor e a presença de um texto como este ou qualquer outro. Porque a poesia é sobretudo uma forma de comunicação. E a comunicação faz parte da necessidade do próprio homem. É essa necessidade que leva qualquer escritor a produzir um romance, poemas e talvez até a atividade do próprio ensaísmo. Julgo que esse aqui é tem um peso também, Sr. Professor, na sua obra, tem um peso importante o trabalho de ensaio, não é? De facto, tenho vários livros publicados nessa área que, de certo modo, é complementar de uma outra área que é a própria poesia. Eu julgo que, de facto, a poesia implica também uma reflexão acerca de o que é a própria poesia. Quer dizer, há aí uma complementariedade que não podemos esquecer, porque a poesia não é apenas sentimentalidade, é também reflexividade. E esse é um caminho importante na criação artística, neste caso na criação poética, na medida em que, por exemplo, um artista plástico tem também que refletir sobre a sua própria criação, não é? Por vezes até levando essa reflexão quase a um ponto extremo, quase a um limite, como acontece, por exemplo, na arte conceitual, em que o objeto de arte como que desaparece e fica apenas a explicação desse objeto artístico. Fala-se muito na morte da obra de arte, no desaparecimento do objeto artístico, e isso também pode acontecer no domínio da poesia. O desaparecimento no sentido após esse momento de criação, não é? É quase como um largar o objeto que ele assume pelo seu próprio simbolismo, ou que ele representa em si, pode suscitar uma nova de arte a quem o observa, não é? Exatamente. Uma nova hermenêutica, uma nova interpretação. Exatamente. Isto pode acontecer, isso pode
de facto, essa ideia do divórcio, ou desaparecimento, ou do hiato entre o autor e a criação, a morte do autor, de que se fala, a morte do autor foi uma ideia que se generalizou muito dentro de uma corrente filosófica que nos finais do século XX teve uma aura importante, mesmo aqui entre nós, em Portugal, que é o estruturalismo. E o estruturalismo, de facto, aponta para essa concepção de que o autor deve desaparecer. Fala-se na morte do autor. Mas também se fala agora, e é um crítico de arte muito importante, italiano, Júlio Carlo Argan, que fala não na morte do autor, mas na morte, no desaparecimento da própria obra de arte. Na medida em que a própria obra de arte, enquanto objeto, por exemplo, um quadro, uma escultura... Ou até uma poesia. Sim, acaba por ser substituído pela explicação, pela conceptualização... Cada um assenta ou a ver. Exatamente. Não é? Para agora contextualizarmos também um pouco o trabalho que o professor Fernando Guimarães tem desenvolvido, temos aqui alguns livros, não todos os livros que o Fernando Guimarães publicou, que seria uma biblioteca imensa, mas temos alguns fascículos, alguns volumes. Fernando Guimarães, Poesia 1952-1980, Na Voz de um Nome, Fernando Guimarães também, e há bocado referimos também As Raízes Diferentes, que é o prémio também de Fernando Guimarães. E depois estávamos a falar também de uma atividade que, falamos de poesia, e uma outra atividade intelectual que Fernando Guimarães desenvolve com muito apreço, que é o trabalho de ensaio, não é? A Linguagem e Ideologia, de Fernando Guimarães, também ensaios. História do Pensamento Estético em Portugal, um fascículo que nós na preparação desta entrevista referimos, e eu refiro também como uma obra notável sobre o estudo da estética em Portugal. Há poucas obras, ou quase nenhumas, sobre a estética de Portugal. Esta obra do Fernando Guimarães é de referência para quem estuda a estética, quem está ligado às artes plásticas ou à literatura em geral. É uma obra fundamental e a rever. Fernando Guimarães também, Poética do Simbolismo em Portugal, Fernando Guimarães, a Obra de Arte e o Seu Mundo. Também um livro fascinante também sobre a obra de arte, a interpretação, a hermenêutica, a estética também. Fernando Guimarães, este trabalho de ensaio como motiva? Precisamente a criação poética leva-nos a refletir sobre o sentido, a criação artística leva-nos a refletir sobre o sentido que tem esse ato criativo, não é? Esse ato criativo. E essa criação artística é qualquer coisa de insólito, porque a linguagem revestir-se de formas como, por exemplo, as de um poema, as de um quadro, as de uma composição musical. Quer dizer, importa refletir sobre isso, e é essa tentativa de encontrar possíveis explicações que me levou, de facto, a interessar pelo ensaio no campo, sobretudo, da poesia e das artes plásticas. Também, para além do ensaio, da poesia, do ensaio, também o trabalho de Fernando Guimarães sobre também no campo da tradução. Temos aqui poesia romântica inglesa. Traduzir poesia não é fácil. É um trabalho que exige a sensibilidade de compreender a língua do poeta que escreveu o poema, porque no fundo a poesia transmite esse estado de alma de cada língua. Se há quem diga que de facto se as línguas sobrevivem através da poesia, e é na poesia que mora, digamos, a idiosincrasia da própria língua. Como é traduzir poesia, Fernando Guimarães? Olha, eu falei referi-me há momentos ao estruturalismo. E os estruturalistas, pelo menos um desses que está na origem dessa movimentação, que é o Saussure, ele faz uma distinção entre significado e significante. Na tradução da poesia põe-se um problema extremamente complicado, que é este.
a tentar encontrar o mesmo significado, mas a partir de significantes diferentes. Quer dizer, um significante estaria, neste caso, na língua inglesa, que seria aquilo que um Keats, ou um Shelley, ou um Byron teriam escrito, e o outro significante estaria no outro lado, estaria no próprio ato, na própria tradução, no próprio texto traduzido. Há, portanto, aqui qualquer coisa que é totalmente separado. A língua inglesa, a língua portuguesa. A estrutura de uma língua, a estrutura de outra língua. E, no entanto, essas duas estruturas vão se encontrar, não é, num único significado. Ou, pelo menos, na possibilidade de se encontrar um único significado, porque nunca é possível o texto escrito numa língua como a inglesa encontrar-se totalmente num texto, numa língua escrita como a portuguesa. Quer dizer, há, de facto, um espaço de variação, de uma certa indefinição, na procura desses significados que estão a flutuar em línguas diferentes. Fernando Guimarães, mas uma coisa que nos coloca é que se esses significantes são as tais imagens acústicas ou visuais que há aqui em Portugal, que há em Inglaterra, mas depois há uma geografia diferente, há uns cheiros diferentes, há uma vivência diferente, apesar do significado poder representar, ser o mesmo, a vivência talvez pela atmosfera do país, da temperatura, do clima, e depois as cores, porque também os cromatismos que nos alteram também as vivências, de facto esses significantes, essas imagens acústicas ou visuais, depois transmitidas na língua, é que na tradução é preciso captar a tal idiosincrasia de cada povo, não é? Mais nenhum povo vive a saudade como nós, é verdade. Ora bom, quero dizer, será, portanto, na área do significado, não é, que tudo isso se passa, não é? Porque e esse significado não pode viver isolado dos tais significantes, desse suporte que é a linguagem, ou a inglesa, neste caso, ou a portuguesa, no caso da tradução. Mas, repare, a linguagem não é um sistema fechado em si mesmo. Ele aponta para uma cultura. E o que esteve precisamente a referir foi aspectos culturais que estão referidos a várias zonas, a vários espaços. E são esses espaços culturais que dão uma informação, não é? Que, de facto, a poesia vai captar. Por exemplo, um quadro de um pintor do Renascimento conta necessariamente com uma cultura, que é a cultura do Renascimento. Um poema de um poeta como um Keats, ou um Byron, ou um Shelley, conta com uma cultura, que é precisamente a cultura do romantismo. Circunscrito àquele tempo, àquela época histórica. E nesse tempo e nessa época histórica, e falando de poesia, como é que se circunscreve então essa poesia do nosso poeta Fernando Guimarães? Como é fazer poesia? E agora fica a pergunta, que há momentos, quando conversávamos, não entramos nessa, ficou para agora. Ficou a promessa de me explicar como é fazer poesia, como é que o Fernando Guimarães nos lega estes magníficos trabalho poético que nos deixa todos os dias e a todos os tempos. Bem, eu tenho por princípio não falar da minha poesia, mas falar só da poesia. Hein? Da poesia, só da poesia. Quer dizer, pois precisamente a poesia nasce dessa necessidade de comunicação. Por vezes julga-se que a poesia está muito ligada à sentimentalidade, às emoções, aos afetos. Há, portanto, a tendência para focar a poesia no lirismo, e é um bom caminho.
Mas esse caminho pode estar errado se conduzir a uma sobrevalorização desses fatores sentimentais, emocionais, afetivos. Essa emocionalidade, essa afetividade tem que ser corrigida, tem que ser equilibrada pela própria capacidade de construção da linguagem poética. E essa construção resulta de, quando se considera um sentimento, fazê-lo jogar com uma ideia. Isto é, nós sentimos pensando. Nós pensando sentimos. Foi uma ideia que vem já de longe. Já o Oliveira Martins, há momentos falou-se aqui em Oliveira Martins, salvo erro, já o Oliveira Martins dizia que Antero de Quental era um poeta que pensava sentindo e que sentia pensando. Isso surge também no Fernando Pessoa, não é? Quando ele fala na complexidade. Repara, o lirismo pretende ser uma poesia imediata. Se é uma poesia imediata, não é complexa. Uhum. Não é? Ora, essa complexidade que Fernando Pessoa considera como essencial para a poesia, essa complexidade, o que é? É precisamente a emocionalização de uma ideia ou a intelectualização de um sentimento, de uma emoção. Precisamente aquela ideia que, no fundo, já vinha do próprio Oliveira Martins, quando falava em Antero de Quental. E é uma ideia que, de certo modo, fundamenta realmente aquilo que nós podemos chamar a poesia moderna, não é? A poesia moderna, em que, de facto, se considera que a poesia é, efetivamente, uma necessidade de simbolizar uma realidade através dessa intelectualização de uma emoção e de uma emocionalização de uma ideia. Senhor professor, e agora, pela sua experiência longa e larga, nessa estrada larga que é o ensino também, eu deixava-lhe uma última pergunta para refletir connosco. Como é que vê o ensino em Portugal, a educação dos jovens, dos estudantes hoje em Portugal? Porque vivemos momentos complexos, sociais, económicos, políticos, e as alterações que constantemente se vão processando não o incomodam, não o desanimam, ou pelo contrário dão-lhe força para continuar a escrever, para continuar a nos legar esses ensaios reflexivos e profundos com que trabalha? Eu tenho a impressão que o ensino tem uma grande defesa. E essa defesa é precisamente a que está no próprio professor. Portanto, professor, se tiver uma atividade autêntica, ele consegue vencer e ultrapassar todas as dificuldades, que não são só de agora, que são de sempre. Não é? Se nós considerarmos a história da educação através dos tempos, desde os gregos, os romanos, a Idade Média, o que seria uma escola, por exemplo, na Idade Média? Qual seria, por exemplo, a participação dos alunos numa escola que era de cadeira e que era catedrática? Não é? E por aí fora, julgo que a única certeza está precisamente nesse fator humano, que é o próprio professor. Ele é que pode fazer a qualidade do ensino. Lá está que há depois estruturas, condicionalismos que podem ajudar, ou até, mesmo sendo negativos,